Boa noite, irmãos. Graças a paz de Jesus. Que bom nós estarmos hoje, mais uma vez, e mais um momento louvando a Deus e agradecendo o Senhor por mais esse dia. Que bom que você veio, que bom que você está aqui conosco nessa noite, né? Nunca é demais avisar, o pastor Sábio está de férias, está curtindo também a sua filhinha, junto com a Camila. Estejamos orando também por eles, tá bom? Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4, por favor. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, do versículo 2 ao 9. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2 ao versículo 9. Quero falar hoje sobre uma igreja centrada em Jesus, né? Temos falado, na verdade, a temática é essa da série, né? E é importante a gente destacar um pouco disso. Colossenses, capítulo 4, diz assim no versículo 2, queridos, olha: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio também com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. E em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Amém. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, te engrandecemos. Obrigado pela oportunidade de levantar, de respirar, de caminhar e chegar até aqui, meu Pai, e ler a tua palavra. E agora oramos a ti, pedimos ao teu Santo Espírito a falar aos nossos corações. Fale conosco pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos na penúltima mensagem da série Tudo em Todos. Começou há um tempo atrás com o pastor Sábio e estamos caminhando já para o fim. E nessa dinâmica nós estudamos toda a carta de Paulo aos Colossenses e nela pudemos aprender vários princípios desta igreja centrada em Jesus. Até porque a proposta, ou a ideia central dessa carta, Paulo queria que a igreja compreendesse que Cristo era suficiente para eles, e a suficiência de Cristo para eles era o que eles precisavam entender. Paulo, então, é enfático em dizer isso, mas não só ser enfático em dizer isso, Paulo deixa claro que debaixo desse propósito maior, ele vai orientando a muitas outras coisas que a igreja precisava também caminhar. Na semana passada, nós falamos da importância das nossas relações glorificarem a Deus. E falamos da relação conjugal, da relação paternal, podemos dizer assim, entre pai e filhos. E falamos também da relação entre empregado e patrão, servo e senhor, conforme diz a expressão do texto do capítulo 3, do versículo 18 em diante. Então, Paulo deixa claro que a ideia maior é essa, mas que debaixo dessa ideia maior, Paulo vai deixando princípios para essa igreja que precisava estar atento urgentemente. Por que eles precisavam estar atentos? Porque só assim, então, eles iam vencer toda a investida do diabo, toda a investida do adversário sobre aquela igreja que estava o tempo todo tentando seduzi-los. E eles precisavam, então, ser fortes para isso.
E como que eles iam ser fortes para resistir a isso? Guardando alguns princípios. Guardando princípios que Paulo estava ensinando a eles. Porque se eles fossem abrir mão desses princípios, a guarda estaria aberta e eles então iam perder, eles iam então sofrer essa investida do diabo. Por isso, queridos, que Paulo agora já está terminando a sua carta. E quando ele está terminando essa carta, ele vai deixando claro algumas coisas, vai citando o nome de pessoas e vai dando as últimas orientações para essa igreja. E essas últimas orientações é que precisava ficar claro para eles. E a primeira orientação que Paulo dá a essa igreja está no versículo 2 até o versículo 4, quando ele enfatiza a importância da oração. Paulo diz no versículo 2, perseverai na oração. Paulo diz no versículo 3, suplicai em oração. Paulo diz no versículo 2 também, vigiai com ações de graça. Paulo está dizendo para essa igreja que uma igreja centrada em Jesus é uma igreja de oração. Parece claro dizer assim, e parece até mesmo óbvio dizer isso para uma comunidade de fé, mas nunca é demais deixar isto lembrado no meio deles, justamente para não esquecer que a igreja é uma comunidade espiritual, a igreja é uma comunidade de pessoas espirituais. Apesar de a igreja hoje ter um caráter social, ter um caráter até mesmo jurídico, podemos dizer assim, mas o cerne da igreja é uma comunidade de pessoas salvas e remidas pelo Senhor, e ao mesmo tempo é uma comunidade de fé. E nós não andamos mais por vista, mas andamos por fé. E se somos uma comunidade de fé, é a fé então que vai nos mover a compreender o mundo espiritual. E é a oração que vai me ligar a Deus, para que eu possa entender de Deus como Ele quer dirigir e conduzir a minha vida. Paulo deixa claro para esses irmãos que eles precisavam perseverar na oração, porque só assim então eles estariam se fortalecendo, estariam fortes, estariam firmes num propósito maior que Deus tinha para aquela igreja. Quando Paulo usa a expressão perseverai na oração, Paulo está dizendo, sejam constantes na oração. A ideia que Paulo quer dizer, que não é fazer uma oração específica, não é orar só por mim porque eu estou aqui, e quem está pedindo oração é Paulo, mas ele quer que a igreja persevere na oração, para que isso seja uma rotina, seja frequente. E todos nós sabemos, queridos, que uma coisa só vai se tornar frequente em nossa vida, se nós tivermos a disciplina de perseverar naquilo. Se não houver perseverança naquilo, aquilo não vai ser para nós frequente. Quantas coisas nós começamos e terminamos, quantas coisas nós entendemos que é importante, mas não fazemos, porque o que falta em nós é a perseverança. E às vezes então nós achamos que orar é para de vez em quando, orar é quando precisar, orar é quando eu precisar de alguma coisa ou de algum pedido a Deus, então eu vou fazer uma oração. Não, quando Paulo diz perseverem, Paulo está dizendo, seja constante, sejam constantes, orem sempre, perseverem sempre na oração. Com isso vocês vão estar fortes e firmes. A ordem é direta, a ordem é imperativa, a ordem é convicta. Tem muita gente que espera ainda, pastor, eu não estou muito bem para orar, eu não estou bem para orar, eu não tenho vontade de orar. Olha as desculpas, eu não sei orar. E a gente então vai meio que postergando essa disciplina da oração. Nós, como igreja, precisamos definitivamente compreender que a oração é a oração que vai nos aproximar a Deus. E quem nos prova isso não é nem Paulo somente. Quem nos prova isso também é o próprio Jesus, que foi um homem de oração. Um homem que dedicou o seu ministério aqui na terra também devoto a uma vida de oração. Em João capítulo 17, os irmãos podem perceber a oração que Jesus faz ao Pai, uma oração sacerdotal, uma oração que ele se derrama diante de Deus, ora pela igreja, pela igreja, ora pelos discípulos, ora pelo mundo, pede proteção, faz uma oração. Ele ia para o monte, aí se destacava em regiões um pouco mais afastadas, orava com os discípulos, orava sem os discípulos,
orava no mar, orava na praia, orava em vários lugares. Jesus era um homem de oração. Não podemos achar que ter uma vida de oração é simplesmente uma disciplina esporádica, mas precisa ser uma disciplina perseverante na minha vida. Se a igreja é uma instituição espiritual, porque nós caminhamos, queridos, por fé, e este caminho de fé é um caminho de percepção espiritual, de oração, de devoção, de entrega a Deus, e estarmos a tempo, o tempo todo, porque o nosso adversário não está brincando de ser diabo. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai dizer que nós temos que ser sóbrios e vigilantes. Em algumas versões, vai dizer até a expressão vigiai e orai. Porque o nosso adversário está ao nosso derredor, tentando nos destruir, tentando nos devorar. O nosso adversário está esperando de nós justamente uma ausência da vida de oração e disciplina com Deus. É notório e é claro e é sequencial. Quem tem comunhão com Deus necessariamente terá uma vida de oração. Quem tem uma vida de oração terá também comunhão com Deus. Quem não tem vida de oração não tem vida com Deus. E aí, com muito carinho, meus irmãos, e os irmãos nem se ofendem por isso, e nem vão se ofender, mas pense nisso. Se você ora e ora muito pouco, a sua comunhão é pequena com Deus. Não existe nem dúvida. Pastor, mas eu leio a palavra, eu venho no culto, eu entrego minha contribuição financeira, eu sou frequente nos encontros da igreja, com muito carinho. Isso não significa muita coisa. O que vai fazer você ter comunhão com Deus é o nível de comprometimento que você tem com Ele em oração. A oração é a sua aproximação com Deus, é o diálogo com Deus. A outra dinâmica da oração, que ela não é um monólogo, não é simplesmente o servo se dirigindo ao seu Senhor apenas, mas é a troca, é o diálogo em que nos dirigimos a Deus e Ele fala conosco através do Teu Santo Espírito. É isso que é também importante nós entendermos. Jesus fala conosco. Queridos, nós cremos, a nossa relação com Deus é uma relação viva, eficaz, eficiente, poderosa, gloriosa. Paulo acha isso tão importante que Paulo inicia a carta aos Colossenses orando pela igreja. Em Colossenses capítulo 1, versículo 3, Paulo vai dizer assim: damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos orando sempre por vocês. Colossenses 1, 3. E agora em Colossenses 4, versículo 2, Paulo está dizendo: perseverem na oração, orem. E ele vai dizer por que ele quer oração, ele na frente vai falar isso. E ele então pede oração. Se no início da carta ele ora pela igreja, se no início da carta ele ora pela igreja, agora ele pede oração. Ele inicia a carta com oração e termina a sua carta pedindo oração. E por que ele pede oração? Versículo 3 e também no versículo 4. Paulo pede oração para que Deus abra a porta à palavra. Paulo, queridos, enquanto estava preso, várias pessoas se converteram. E essas pessoas se converteram através da sua pregação. E Paulo então pediu: ore e peça a Deus para que me dê força para pregar a palavra aqui dentro e que eu possa sair o quanto antes também para pregar então a palavra. Paulo ora e pede à igreja oração, porque sabia que a oração da igreja ia pavimentar, ia quebrar cadeias, ia dar um melhor ambiente e condição para que ele pudesse orar por aquelas pessoas lá dentro e que as pessoas então pudessem se converter. Paulo acreditava no poder da oração da igreja. Às vezes nós achamos, por não estar vendo nada, ou não ter uma percepção física das coisas, nós achamos que orar não produz nada. Pastor, eu estou orando e nada está acontecendo. Percebe-se que essa expressão revela isso? Revela o seguinte: pastor, eu estou orando e nada está acontecendo.
A ideia que a gente tem é que nós devemos orar e alguma coisa tem que acontecer no nosso externo, para que eu possa identificar que aquilo foi resultado da minha oração. Mas Paulo está dizendo, através do motivo de oração que ele pede, que a oração move e destrói cadeias enquanto ele não está vendo. Esta é a dinâmica da oração. Ela age em uma atmosfera em que nós não temos alcance. A oração chega a Deus e Deus então manifesta a sua soberania e Deus então manifesta também a sua vontade. Por isso que Paulo vai dizer, escrever aos Romanos, que nós não sabemos orar como convém. Por isso então que o Espírito Santo intercede por nós. Percebe-se que até na nossa oração nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós? Agora, como ele vai interceder se a gente não ora? Como ele vai interceder? Como nós vamos ter uma relação com Deus se o nosso nível de oração está pequenino? Como está a sua vida de oração? Qual é o seu comprometimento com a oração? Quanto tempo você ora por semana? Quanto tempo você ora por dia? Paulo também vai dizer isso em Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios capítulo 6, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo também deixa claro a importância de orar em todo o tempo. A expressão em Efésios 6,18 é em orar o tempo todo, não necessariamente no sentido cronológico, mas uma vigilância diária e frequente. Queridos, eu nem estou falando, eu estou pensando em um nível até, podemos dizer assim, pequeno. Mas nós, como cristãos, não podemos, pelo menos, terminar um dia e não fazer uma oração. Isso não é admissível, isso não pode. Nós temos que ter uma disciplina ativa. Mas pensar que como servos de Deus, como cristãos, como discípulos do Senhor, passar um dia inteiro e não fazer uma oração, e aí a pergunta pior é outra. E por que não fazemos? Uma reflexão. Paulo inicia e pede a esses irmãos que não percam do entendimento o princípio da oração. Amém, queridos? E Paulo então continua. No versículo de número 5 e 6, olha que interessante. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para sabermos como deveis responder a cada um. O segundo princípio, queridos, que Paulo então está ensinando para essa igreja e também está nos ensinando, é o princípio do testemunho. Quando Paulo diz: quero que vocês se portem com sabedoria para com os que são de fora. Quem eram os de fora? Os de fora eram aqueles que não eram da comunidade cristã, não era da igreja, podemos dizer assim, mas estava ali no meio deles ali. Ou seja, independente das reuniões coletivas, caso existisse de forma frequente, a igreja precisava então olhar para a sua comunidade e dizer: eu sou uma testemunha. Eu preciso entender que eu preciso dar testemunho. Tem muitas pessoas que preferem se fechar e acham que somente é necessário as pessoas olharem para o que eu falo. Há um ditado que diz o seguinte: faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Esse ditado que às vezes nós olhamos no nosso dia a dia, na fé não funciona. Na fé, o que falamos precisa refletir no que fazemos. Tem muita gente que é muito bom no que fala, mas não dá testemunho nenhum. A ideia de testemunho é: eu quero falar do que eu vi, eu quero falar do que eu presenciei, eu quero falar do que Ele fez em mim. Eu sou uma testemunha de Cristo, e eu vou dizer ao mundo: eu sou uma testemunha porque eu vivi, eu presenciei, eu senti, aconteceu comigo, eu sou uma testemunha. E isto então eu vou falar e vou praticar.
Quando Paulo enfatiza a esses irmãos dizendo, se portem com sabedoria, com os que são de fora, é possível mesmo que a igreja estava com uma falha no testemunho, é possível. E se a igreja não estava dando essa falha, mas pelo menos eles precisavam ouvir, que eles precisavam dar testemunho. Ou seja, Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer o seguinte, mas vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês então vão ser minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, depois que a igreja recebesse o Espírito Santo, eles iam ter capacidade de testemunhar do que Deus tinha feito. Você tem o Espírito Santo? Você tem o próprio Deus morando em você? Então você precisa testemunhar. Mas não só testemunhar, mas dar um bom testemunho. Sabe por quê, queridos? Porque nós somos o tempo todo vigiados. Quando Paulo diz, olha, se atentem e deem um bom testemunho, se portem com sabedoria e com os que são de fora, porque os de fora estão atentos à nossa postura. É muito comum, às vezes, alguém ouvir assim, rapaz, fulano é da igreja, você viu o que ele fez? Você viu fulano, mas você não é da igreja? Falando isso, fazendo isso, dizendo isso, comunicando isso. As pessoas então olham e percebem e vigiam a nossa postura, porque esperam da gente, então, um bom testemunho. E Paulo é tão enfático quando diz isso, e ele continua dizendo, e eu quero que quando vocês falem e se portem a eles, a palavra de vocês tem que ser sempre agradável. Olha que Paulo está dizendo no versículo do número 6, a palavra de vocês tem que ser sempre uma palavra agradável, temperada com sal. Ele usa essa expressão figurativa, né? Temperada com sal, para vocês saberem responder como convém a cada um que confrontar vocês. Sabe por quê, irmãos? A comunidade de Colosso estava contaminada, entre aspas, pela religião judaica. E esta contaminação pela religião judaica não era tão forte que até aqueles que não eram da religião judaica se contaminava pelo ambiente religioso. E esse ambiente religioso tentava entrar na igreja. Então a igreja precisava dar um bom testemunho, até mesmo no retorno que esta influência exercia sobre eles. Não era brigar, não era rejeitar na força do braço. Paulo está dizendo, quando vocês responderem a ele, respondam com a palavra branda, temperada, equilibrada. A ideia de temperada com sal, a expressão que ele usa, é uma palavra equilibrada. Irmãos, vamos falar a verdade? Uma palavra equilibrada derruba qualquer briga. Uma palavra equilibrada convence qualquer um. Uma palavra ponderada, equilibrada, é uma palavra que atrai muito mais. Provérbios, capítulo 15, versículo 1, vai dizer o seguinte, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se a palavra branda, temperada, equilibrada, desvia o furor, a dura então suscita a ira. Às vezes a palavra dura pode até ser uma verdade, mas se for dura e não for temperada e equilibrada, ela então perde o seu propósito. Não basta ser só verdade, tem que ser verdade, mas também a forma que falamos, a forma que comunicamos, a forma que a igreja se comunicaria com aquele tempo, também seria fundamental e também abriria portas. A comunidade cristã deve ser conhecida como uma comunidade equilibrada. Equilibrada em tudo que faz, em tudo que se porta, em tudo que se direciona. O seu culto precisa ser equilibrado, a sua vida precisa ser equilibrada. Paulo está dizendo, se a palavra de vocês não for uma palavra equilibrada, temperada com sal, vocês então vão perder o propósito. Sabe por quê? Porque nós carregamos em nós o testemunho de Cristo. Somos testemunha do Senhor. Aqueles que compreendem a fé já não têm mais a sua vida própria. A vida que ele fala e anuncia é a de Cristo. Paulo vai dizer isso também. Somos de Cristo cartas vivas,
Como vai dizer 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, e não em tábuas. Ou seja, a sua vida foi escrita por Deus, o DNA de Deus está em ti, o próprio Deus está em ti, então você precisa testemunhá-lo. E a pergunta sempre fica para nós: nós temos dado testemunho de Cristo? Você é uma testemunha de Cristo? Como está o seu testemunho? E é pesado, sabe por quê, irmãos? Porque eu acho que assim, primeiro que eu acho que Paulo foi privilegiado, né? Em muitos sentidos. Mas Paulo ter a coragem de dizer assim, olha, sede meus imitadores, imite, pode me imitar, sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Queridos, é uma ousadia, mas também é uma verdade. Paulo dava testemunho. Quem olhava para Paulo percebia que Paulo exalava a Cristo. Olhava também para o próprio Cristo. Nós que dizemos que somos de Cristo, as pessoas quando olham para nós, eles percebem esse testemunho, eles percebem que nós estamos dando testemunho, e esse testemunho que nós estamos dando, nós estamos comunicando Cristo. Cristo é revelado pelo nosso testemunho. Precisamos dar testemunho. Precisamos ser testemunha eficazes da obra de Cristo em nós. Porque o mundo está a nos perceber e estão atentos, porque nós somos cartas de Cristo, e vai dizer no versículo 2, que acabamos de ler, lida por todos os homens. O mundo está nos lendo sempre. Amém, queridos? Outro princípio, queridos, muito interessante, que Paulo também deixa claro para essa igreja, além do princípio da oração, além do princípio do testemunho, Paulo também deixa claro o princípio da cooperação. Paulo diz a essa igreja que tinha duas pessoas, tem mais pessoas, a partir do versículo 10, no final da mensagem nós vamos ver isso, e tem mais pessoas que o ajudou, e ele destaca aqui duas pessoas, uma chamada Tíquico e a outra é Onésimo. E Paulo deixa claro que esses irmãos eram fiéis, amados, ministros e conservos do Senhor. E ele então iam informar para essa igreja tudo o que estava acontecendo com ele. E ainda mais, não só ia comunicar o que estava acontecendo com ele, como também ia acalentar e ia confortar o coração da igreja. Ou seja, então esses irmãos iam entregar a carta para a igreja de Colossos, provavelmente eles iam ler rapidamente esta carta juntos, né? E após a leitura, com certeza, eles iam orar juntos, eles iam pedir a Deus juntos, e eles iam, de repente, até mesmo pregar ali para aqueles irmãos, para confortar o coração deles, devido à situação de Paulo, que é importante destacar, que estava preso por uma perseguição religiosa e até mesmo um pouco política, estava preso em Roma, e distante daquela igreja, mas estava ali cumprindo a vontade e também o propósito de Deus. Queridos, tudo que Deus quer, tudo que Deus queria também fazer, Ele tinha todo o poder, Ele tem todo o poder para fazer tudo sozinho. Deus tem e tinha o poder para fazer tudo sozinho, inclusive a obra da redenção. Mas o Senhor, então, preferiu caminhar na dinâmica da cooperação. Que dinâmica é essa? A dinâmica daqueles que creem, contribuem e cooperam também na obra de Deus.
Em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35 a 39, é muito interessante o momento em que o Senhor Jesus está entrando em Jerusalém e uma multidão ovaciona, e o Senhor Jesus então se sente constrangido, inquieto, desconfortável e começa então a chorar. Os discípulos então ficam incomodados com aquela cena e o Senhor Jesus então explica a eles que aquela multidão estavam o ovacionando, o louvando, mas ele sabia que aquela multidão estavam exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E aí então o próprio Senhor Jesus pede aos discípulos que orem ao Pai, para que o Pai então mandassem para a seara, para a obra dele, que era grande, e pedisse ao Pai que mandassem trabalhadores, porque a seara era grande, mas os trabalhadores também eram poucos. Na fé, queridos, todos devem ser cooperadores, todos devem contribuir. Na fé não existe aquele que não faz porque não sabe, porque todos, de alguma forma, sabem e têm o que precisa fazer, serem cooperadores, não só pelo testemunho ou pela oração, mas também de fazer algo que eu possa transmitir e ajudar na dinâmica do dia a dia da obra e da igreja de Cristo. Lógico que aqui, Tíquico, não sabemos muito dele, mas a história diz que ele nasceu em Éfeso, ele nasceu ali na região de Éfeso, ele era ministro, ele era companheiro de Paulo, e ele não só levou essa carta para a igreja de Colosso, como também levou a carta para a igreja de Éfeso. Então, esse homem chamado Tíquico era um cooperador, ou seja, não só para a igreja de Colosso, mas para a igreja de Éfeso, estava ali sempre perto de Paulo, e esperava então uma direção de Paulo para o que ele pudesse fazer. Paulo, o que você tem para me fazer aí? Paulo, o que você quer que eu faça? Paulo, eu quero ser um cooperador. Paulo, eu quero cooperar. Paulo, eu quero ajudar. Eu quero fazer a obra, sabe por quê? Porque a obra que Deus fez em mim, de alguma forma eu quero que outras pessoas percebam e eu quero ser um trabalhador. E a ideia aqui, irmão, de mandar trabalhadores, não é pastor, não é diácono, não é presbítero, não é nada disso não. Aqui é só servos que queiram servir, que queiram fazer algo para cooperar. E aí, outra coisa interessante, é que não só Tíquico, como também um outro homem chamado Onésimo, no versículo 9, que aqui eu quero dar um destaque rapidamente, já estamos terminando, eu quero dar um destaque aqui rápido para esse homem. E lendo somente a carta aos Colossenses, e lendo somente esse nome, Onésimo, parece que não tem muito sentido. Mas temos aqui que lembrar a história desse homem. Olha que coisa interessante, olha que cooperador interessante. Onésimo era um escravo. Além dele ser escravo, Onésimo também era um ladrão. Onésimo, então, tinha um senhor que se chamava Filemão. E aí essa história que eu estou resumindo aqui em poucos minutos, os irmãos podem ver na carta de Paulo a Filemão. O tema central da carta é essa, né? E tipificando também a nossa redenção, muito legal essa carta. Depois vocês podem ler em casa. Então, Onésimo, ele era escravo e ele então fugiu. Ele roubou, provavelmente, o seu senhor, e ele então fugiu. Provavelmente as pessoas já sabiam por que ele estava fugido, porque provavelmente o seu patrão, Filemão, já devia ter anunciado que um dos seus escravos fugiu e o roubou, e ele então, quem pudesse encontrá-lo, que o prendesse. De certa forma, assim foi feito. Filemão, Onésimo, então, foi preso. E quando então ele foi preso, teve o privilégio, que de certa forma é um privilégio, de ser preso com Paulo. E aí, queridos, ele preso e preso com Paulo, e Paulo pregando o tempo todo, o que foi normal acontecer é que Onésimo então se converte. Olha a coisa interessante. Onésimo então se converte através de Paulo, e então na conversa ali diária com Paulo, Paulo também descobre que o senhor de Onésimo era um homem que ele também conhecia e que tinha também se convertido através da pregação de Paulo de uma das suas viagens missionárias. E aí, então, Paulo percebeu, olha, Onésimo se converteu, eu conheço o patrão de Onésimo, então eu já sei o que eu vou fazer. Onésimo, eu quero que você ajude a Tíquico a levar essa carta para a igreja de Colossos,
mas também eu quero que você entregue na mão de Filemão, seu patrão, também essa carta. E aí a carta do apóstolo Paulo a Filemão. E aí, então, provavelmente, Onésimo sai dali de Roma com essas cartas para ser entregue. Mas olha que situação, queridos. Onésimo, convertido, poderia seguir o seu rumo, poderia ir embora, porque já tinha sido solto também, ia ser solto. E então, Paulo dá orientação para ele: volte para o seu Senhor. Ou seja, se reparem, se resolvam, conversam. E eu não sei se Onésimo sabia do conteúdo da carta. É provável que sim, Mas a verdade era que Filemão, seu patrão, estava o esperando, estava à sua procura, estava em sua busca, e provavelmente muito furioso. E então Onésimo está chegando para entregar essa carta ao seu patrão Filemão, e provavelmente então ali há um embate de diálogo, de conversa. Filemão então está provavelmente ansioso para punir esse escravo, porque naquele tempo, irmãos, um escravo rebelde não era comum em todos, mas nos escravos rebeldes e que conseguia fugir com facilidade, eles eram marcados como se fosse um animal com as iniciais do seu senhor. Porque ele, como fugia, as pessoas pudessem perceber de quem que ele era escravo. Mas tudo bem, eu não sei se Onésimo estava marcado, não sei, não posso dizer isso. Mas Filemão então pega a carta. E provavelmente o Onésimo vai dizer: olha, quem te entregou e pediu para te entregar essa carta foi Paulo. E aí, irmãos, Filemão deve lembrar de Paulo, da pregação e também da sua conversão. E o teor principal da carta é essa, que diz o seguinte: Filemão, receba Onésimo, e o receba com muito carinho e amor, porque Onésimo já não é mais escravo, Onésimo já não é mais servo, Onésimo agora é um dos nossos irmãos. E outra, não cobre a ele nada, qualquer dívida que ele tenha, coloque sobre mim, porque assim como ele, você também se converteu por minha pregação. Ah, queridos, se Filemão estava ali ansioso para punir a Onésimo e recebe então esta carta e com esse teor, então provavelmente Filemão então se diminui na sua postura e começa a compreender a grandeza do Evangelho, redimindo o Senhor, redimindo o escravo, redimindo a todos que ouvem a palavra de Deus. O Espírito Santo os convence. Filemão então entende que Onésimo agora é um dos seus melhores escravos, ou deveria ser um dos seus melhores escravos. E aquela punição que estava sobre ele, que estava a punir sobre ele, já não deveria existir mais, porque Onésimo agora também é um cooperador do Evangelho. Você é um cooperador? Você coopera na sua comunidade? Você entende que a obra de Deus necessita de muitos trabalhadores e você é um desses? Basta você compreender isso e agir nesta cooperação da propagação do Evangelho. Não é um título, não é uma posição, não é um lugar na igreja, mas sim é um serviço. Nós, como servos, somos serviçais do nosso Senhor. E se somos dele serviçais, se somos dele servos, então temos que olhar para a palavra de Deus e dizer: Senhor, eu quero ser um cooperador. Olha que Paulo diz também em Filipenses capítulo 1, versículo 3 e 5. Olha só o que diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Pela vossa cooperação no Evangelho, não só no primeiro dia, mas também até agora. Ou seja, a igreja de Filipenses era uma igreja que cooperava com o apóstolo Paulo, não só financeiramente, mas como também na propagação do Evangelho e na condução da obra de Deus
ali na cidade de Filipos. E nós, então, queridos, temos que entender que somos uma igreja e devemos ser uma igreja. E o Senhor nos chamou para ser uma igreja que ora, que testemunha e que coopera. A igreja de Cristo, a igreja centrada em Jesus, uma igreja centrada em Jesus é uma igreja de oração. Uma igreja centrada em Jesus é uma igreja que dá testemunho. E uma igreja centrada em Jesus é uma igreja que coopera. Não basta então só olharmos para isso e dizer, isso não é para mim. Isto é para o pastor. Isto é para fulano, isso é para ciclano. Não, isto é para todos nós. Todos nós temos que ter uma vida de oração. Todos nós temos que ter testemunho. Todos nós temos que cooperar. Se fizermos isso, eu tenho certeza que seremos uma igreja centrada em Jesus. Amém, queridos? Vamos orar, por favor.